Olá, meus amigos, um grande abraço. É com muita alegria que a gente começa mais uma matéria do curso de Rádio e TV aqui da Rede Residência. A partir de agora, vocês vão passear, vão viajar pelo mundo da locução, da apresentação e de todas as suas variações. Durante as próximas 9 aulas, nós vamos poder discutir um pouco sobre a voz, os tipos de locução que vocês vão estar conhecendo daqui para frente, até para que vocês tenham, quem sabe, a oportunidade de se identificar com alguns desses estilos vocais ou, de repente, conhecer um pouco mais sobre a sua capacidade. Falar um pouco também sobre as variações em termos de produção dentro do rádio e da televisão. Dicas de como se fazer uma boa entrevista, dicas de como se mediar um debate, dicas de como, por exemplo, fazer uma crônica. Enfim, a gente vai poder transcorrer por esse mundo da locução e da apresentação. E de antemão, para que a gente possa conversar, muitas pessoas se sentem inibidas, muitas vezes, em trabalhar a voz porque acham que a voz não é boa para o rádio. Ou para a TV também, né? Isso é uma coisa extremamente relativa e a gente vai entender o porquê. Cada pessoa tem em sua voz as suas particularidades, elas têm um motivo. Nós não vamos adentrar no universo profundamente da voz, até porque vocês têm no curso de Rádio e TV uma matéria específica sobre isso, uma matéria sobre fonoaudiologia, que traz dicas e técnicas para você aperfeiçoar a sua voz. Mas a gente vai ter que passear por esse campo até para poder entender quais são as variações e por que elas acontecem. Tá certo, gente? Então, a partir de agora, a gente vai ter a oportunidade de debater sobre isso. A matéria que vocês vão ver agora é locução, apresentação e suas variações. Eu sou o professor Oscar de Mello. Queria mais uma vez falar sobre a minha experiência. Eu tenho 20 anos que já milito nessa área do rádio e da TV. E no rádio eu praticamente fiz de tudo, gente. Desde a área esportiva até a área policial. Então eu tive a oportunidade de ter a experiência e posso falar de cadeira para vocês, de que é realmente um mundo, como eu sempre gosto de dizer, fantástico. Mas um mundo que tem muitos detalhes que a gente vai começar a entender um pouco a partir de agora. Inicialmente, é bom que a gente possa entender o processo da comunicação e as bases para a impostação de voz. A gente vai começar a trabalhar a partir de hoje esse tema. Para um locutor, e isso é uma colocação clara, a habilidade da fala é tão importante que se torna difícil conceber o seu trabalho dentro de um veículo como o rádio sem a linguagem. Mas é bom que a gente possa estabelecer algumas diferenças importantes a partir de agora, para que a gente não possa confundir a voz com fala ou com linguagem. São coisas diferentes e essas diferenças são significativas e fazem toda a diferença. Antes de falarmos sobre ela, propriamente dita, a linguagem, seria interessante fazermos algumas ponderações do que é voz, do que é fala e, finalmente, o que é linguagem. O mais óbvio possível é a definição com relação à voz. Entende-se os sons que produzimos através da laringe. Aí é um processo que não cabe aqui na nossa matéria, até porque é uma coisa tão natural que a gente faz cotidianamente sem perceber. Mas a voz é isso, entende-se como os sons que produzimos através da laringe. E é a base da comunicação de qualquer ser humano. A gente sabe que na formação de uma criança, a fase oral, a fase inicial, é o primeiro contato que ele tem com qualquer tipo de linguagem, com qualquer tipo de comunicação. Depois, posteriormente, ele vai ter a oportunidade de, por exemplo, trabalhar a escrita. Mas é a voz, ou os sinais sonoros que possibilitam a primeira interação entre um bebê, uma criança e as outras pessoas ao seu redor. Por exemplo, num choro, que não deixa de ser uma variação de som ou de ruído produzido, das primeiras palavras que ele balbucia. Então, a fase oral ela tem uma importância muito grande. Então, a voz é o primeiro canal de comunicação que nós temos. Por fala, e aí já vem uma diferença, compreende-se a articulação e a emissão de fonemas. É a utilização oral da língua pelo indivíduo. É um ato individual, pois cada indivíduo, para a manifestação da fala, pode escolher os elementos da língua que lhe convém, conforme seu gosto e sua necessidade, de acordo com a situação, o contexto, sua personalidade, o ambiente sociocultural em que vive, etc. Desse modo, dentro da unidade da língua, há uma grande diversificação nos mais variados níveis da fala. Cada indivíduo, além de conhecer o que fala, conhece também o que os outros falam. É por isso que somos capazes de dialogar
com pessoas dos mais variados graus de cultura, embora nem sempre a linguagem delas seja exatamente como a nossa. E mais na frente a gente vai ter a oportunidade de falar sobre essa questão de particularidades, sobre a questão do regionalismo, por exemplo, e as influências que são exercidas, né, na nossa voz, na nossa fala e também na nossa linguagem. Isso é uma coisa extremamente pessoal e individual, tá certo? E aí a linguagem, né? E por linguagem, concebemos o todo necessário para a comunicação de nossos pensamentos e ideias. Pois é, nós entendemos que a voz, né, é a emissão de sons através de fonemas. Entendemos que a fala, ela é uma forma de concatenar ideias e poder transmitir de forma particular e individual, né, o que você quer dizer. E a linguagem é a construção de tudo isso. É quando você junta tudo isso e transforma numa forma de interação onde você passa a ser percebido e também entendido. E ela tem diversas apresentações e formas. Por exemplo, vários fatores influenciam na linguagem, né? Eu sempre costumo dizer que o locutor é no ar o que ele realmente é como pessoa. Se ele possuir cultura, informações e um bom vocabulário, executará bem a comunicação junto com a seus ouvintes, melhor dizendo, pois eles se identificarão com a linguagem do mesmo. Olha, gente, nesse período que eu tenho, né, já de rádio, hoje eu apresento 2 programas com características muito parecidas em 2 rádios diferentes aqui em Alagoas, e o dia a dia, estar por dentro do contexto e de tudo que acontece, ele é decisivo para que você tenha uma linguagem que seja suficientemente interessante para atrair ouvintes. Obviamente que é impossível para um ser humano dominar todos os assuntos, mas é necessário que ele entenda de tudo um pouco. E, obviamente, quando você não dominar um assunto, nos maiores riscos, para quem não tem um costume, é a improvisação ou tentar debater, né, alguma coisa que você não tem conhecimento. Isso aí é um erro terrível, um erro fatal, que pode levar a consequências realmente desastrosas. Tem um companheiro radialista que sempre coloca que quando você não domina um assunto, é melhor que você não entre na seara do mesmo. Mas é importante que você conheça de tudo um pouco para que você possa construir a sua linguagem e ela seja interessante ao produto final, né, que você produz e, obviamente, ao público-alvo, que é o nosso ouvinte. Alguns fatores que contribuem, por exemplo, o primeiro, fatores físicos. Algumas características físicas exercem uma grande influência no desenvolvimento da linguagem. Se uma criança não ouve bem, especialmente durante os estágios de aprendizagem, consciente do desenvolvimento da linguagem, é provável que ela aprenda os sons da fala de forma distorcida, né, ou conforme o grau de deficiência auditiva, poderá inclusive nem chegar a desenvolvê-lo. Então, a linguagem, o desenvolvimento da voz e da fala, né, também depende de alguns fatores físicos, mas esse não é apenas um único fator. Outros fatores também influenciam na linguagem, como, por exemplo, os fatores socioculturais, né? Considerando-se que a influência do meio, né, na aquisição e desenvolvimento da linguagem é básica, já que esta é um fator inato, mas é essencialmente aprendida, é claro que as pessoas da mesma família desenvolvem padrões de fala assimilável. Mesmo comunidades inteiras têm sua forma própria de comunicação. De que forma a gente pode interpretar essa influência de fatores socioculturais na construção de uma linguagem? Nós somos, principalmente quando estamos ainda nos formando, né, nós somos uma verdadeira, e falando de forma bem coloquial, uma verdadeira bucha. Então, é comum que nós venhamos a absorver o que acontece ao nosso redor, seja dentro do ambiente familiar, né, quando você passa a falar o que você ouve, o seu pai, a sua mãe, sua irmã, né, seu irmão, né, o que você ouve na escola também ajuda na sua construção, como o que você ouve na comunidade. Um exemplo prático que a gente pode trazer em relação a esse exemplo da comunidade é a formação de grupos, né, muitas vezes com pensamentos ou gostos diferentes e específicos para aquele grupo, onde você absorve gírias, absorve também algumas palavras que são usadas apenas no cotidiano daquela comunidade. Então, esses fatores socioculturais, eles influenciam diretamente na construção da sua forma de linguagem. De forma mais ampla, a gente pode debater também a questão do regionalismo, né? Nós, nordestinos, nós estamos aqui em Alagoas, nós temos um sotaque, nós temos uma forma de falar, né? Quem mora no sul do país também tem uma característica toda específica de falar,
inclusive a utilização de pronomes, né, diferentes, de nomes diferentes para determinadas coisas. Quem mora no Sudeste também tem uma forma de falar. Quem mora no Norte também tem uma maneira toda específica de falar. Então, essa construção, através de fatores socioculturais da linguagem, ela molda de acordo com o universo em que você convive. Então, é um fator extremamente forte, extremamente contundente na formação da linguagem e da forma de se expressar de todas as pessoas. Algumas grandes emissoras de rádio, né, e do país, de TV também, insistem em tentar podar essa questão do regionalismo. Eu, particularmente, sou absolutamente a favor de que se respeite a característica de cada região. Já avançamos muito nesse sentido, mas muitas vezes, né, tentar retirar o sotaque ou a forma como se fala uma pessoa de uma determinada região chega a ser, às vezes, um ponto preponderante na escolha de alguns profissionais para trabalhar em emissoras em nível nacional. Eu, particularmente, acho isso um grande erro. Eu acho que as pessoas têm que respeitar a característica de cada região, né, de cada comunidade. E um outro fator também são os fatores emocionais. Isso aí muitas pessoas vão se identificar, né? De acordo com vários psicólogos, a fala parece ter um papel duplo ao determinar a personalidade. Por quê? Porque você recebe a informação através da linguagem, mas você constrói também a sua forma e a sua linguagem própria. Você tem duas vertentes para uma mesma situação. A linguagem dos outros ajuda a criança a desenvolver suas próprias formas de pensamento e reação ao que eles dizem, né? Eu fiz questão de frisar aí o que eles dizem, porque é o que ela está ouvindo, olha, só o que meu pai disse, o que o meu professor disse, o que o meu colega disse. Mas, por outro lado, seu próprio linguajar revela aos que a cercam o que ela quer que eles saibam, né? Você tem uma forma particular de passar essa informação. A fala é, então, um ingrediente básico no processo de socialização. É um meio de reação à personalidade e um meio de revelar a personalidade dos outros. Então, fica claro, né, de que essa formação da linguagem, ela passa por diversos fatores, desde o fator físico, né, como nós mostramos agora há pouco, os fatores socioculturais e os fatores também emocionais. Mais à frente eu vou mostrar que esses fatores emocionais, eles fazem muita diferença, né? Muitas pessoas têm muita dificuldade de trabalhar e de se comunicar dependendo da sua situação emocional. Mas a gente vai falar disso um pouco mais na frente, de forma mais detalhada. Bases para a impostação de voz. Assim como não se pode pensar em pintar uma casa sem antes ter colocado os tijolos e o reboco, não se pode pensar em impostação de voz sem antes ter trabalhado com, e aí nós vamos trazer para você, com comunicação corporal, propriocepção. Aí você diz, Oscar, que nome complicado, propriocepção. Mas você vai entender que não é tão complicado não. E é uma característica extremamente importante para todo o comunicador. Aliás, para todos que estão na área, né, de rádio e TV. E eu poderia até estender também para toda a categoria profissional. Eu vou explicar direitinho para vocês o que é essa danada da propriocepção. É bem mais simples do que se imagina. Relaxamento, respiração, voz e também articulação. Isso aqui se trabalha de forma mais ampla, né, quando você trabalha com um fonoaudiólogo, né, ou numa matéria específica, como nós temos, eu falei agora há pouco, de fonoaudiologia. Mas é bom que a gente tenha um conhecimento básico e levando para o campo profissional. Então, através da minha experiência no rádio e na TV, eu vou passar para vocês o porquê da importância de cada ponto que nós vamos destacar a partir de agora, tá bom? Começando com a comunicação corporal, né? Podemos, para efeito didático e para facilitar, inclusive, a compreensão, subdividi-la em comunicação verbal e comunicação não verbal. É uma coisa que chega a ser óbvia, mas que precisa ser explicada, porque muitas vezes, viu, gente, o óbvio, ele é uma casca de banana, tá certo? Por comunicação verbal, e aí é bem simples de entender, entende-se tudo aquilo que é expressado por uma língua de forma oral ou gráfica. Ou seja, a comunicação verbal é o que você, né, fala ou o que você escreve. Então essa é a comunicação verbal, mas ela não é a única num processo como esse de linguagem. Obviamente que quando a gente pensa apenas em rádio, né, essa é a que interessa, a comunicação verbal. Mas quando você estende isso para a TV, a comunicação não verbal, e a gente vai entender o porquê mais na frente, ela tem uma importância extremamente grande
para quem trabalha com a televisão. Por exemplo, estou conversando aqui com vocês e eu estou manuseando aqui as minhas mãos, né? Dependendo das circunstâncias, isso pode ser interpretado de diversas formas. A postura, né, ou com que eu me apresento diante das câmeras, ela também pode estar trazendo um recado ou algum tipo de informação e daqui a pouco eu vou passar para vocês isso, tá certo? Por comunicação não verbal, entende-se outros tipos de comunicação que não se utilizam de palavras ou escrita da mesma forma que a anterior. E aí, para que a gente possa facilitar até a compreensão, né, para você que está acompanhando agora essa aula, né, nós trouxemos alguns tipos que mostram como é importante essa comunicação. Alguns professores de jornalismo, de curso de rádio e TV, eu sou um deles, né, dizem que, né, a gente tem que ter muito cuidado com a forma com que a gente se expressa, principalmente diante do vídeo, né? Você tem que tentar ao máximo evitar o foco da atenção que não seja na informação que você está passando ou em você mesmo. Então, muitas vezes, você trabalhar com o exagero da movimentação das mãos, né, com muitos trejeitos, com muitas caras e bocas, pode trazer consequências que não são legais para o resultado final da emissão da informação que você quer passar ou do tipo de linguagem que você está oferecendo. A gente tem que ter muito cuidado. Obviamente que é necessário que você tenha uma postura, uma forma, né, de se apresentar, mas o que a gente tem que ter cuidado, e muito cuidado, com qualquer tipo de exagero. Então, para que a gente possa compreender melhor, a gente trouxe alguns exemplos. Por exemplo, comunicação visual, né? Cotidianamente nós vimos isso. Os símbolos que são utilizados no trânsito. Muitas vezes você não precisa ler o que quer dizer a placa, porque você já conhece o recado. Você sabe que aqui é uma placa páreo, você sabe que aqui é que lhe dá a possibilidade de você estacionar, né? Você sabe que aqui você está proibido de estacionar e aqui você sequer pode parar, entre outros exemplos de placas que nós, né, quando passamos a dirigir ou mesmo sem dirigir, a gente recebe essa informação visual, não precisa, né, que você tenha a descrição dela, porque você já sabe o que ela significa. Então aqui a gente não precisou, né, verbalizar essa informação, trazer alguma informação escrita ou ter alguém para lhe dizer o que é o significado dela. Cotidianamente, você se acostuma com essa informação visual e você automaticamente já identifica a intenção, a linguagem ou o que ela está dizendo até você. O outro exemplo são as convencionais, vestimentas ou uniformes. Você chega de repente num hospital, você vê uma pessoa com uma bata, você identifica que ela é de uma área de saúde. Ela passa a informação para você simplesmente pela vestimenta dela. Ou ele é um médico, ou ele é um enfermeiro, ou ele é um fisioterapeuta, né? O mesmo acontecendo com uma mulher, a gente trouxe como exemplo. Ou até na área de construção civil, ou na área de assistência médica externa, como o pessoal que trabalha no SAMU. Então, basta que você visualize, né, uma pessoa através do seu uniforme, né, ou do tipo de vestimenta que ela esteja utilizando, para você receber algum tipo de informação. Então, a que a gente chama de linguagem ou mensagem convencional. Ainda tem a auditiva. Ao ouvir ruídos como batidas e freadas de carro, você identifica uma situação. Eu trouxe esse exemplo, mas a gente poderia trazer outros exemplos. Da freada, você percebe que aconteceu alguma coisa. Ou ele precisou, por um acidente na frente, frear, né, de vez, ou de repente alguém ia atravessando, ele não percebeu e ele freou. Até no choro, né, de uma criança que ainda não consegue se comunicar, você sabe que alguma coisa está errada, pode ser, né, que ela esteja sentindo algum tipo de dor, né, pode ser que ela esteja reclamando por estar com fome. Né? Você imagina uma situação de uma batida de porta em casa, ou alguém entrou, ou a porta estava aberta e o vento, né, fez com que a porta fechasse. Então você recebeu a informação, né, você recebeu aquele conteúdo, né, através de um sinal, né, captado pelo seu ouvido, por algum tipo de ruído captado pelo seu ouvido. E isso sim também é uma forma de comunicação. Se usa muito, né, principalmente em aberturas e fechamentos, né, de programas. Algumas vinhetas se tornam tão tradicionais que por si só você muitas vezes está em casa aqui, isso já deve ter acontecido com várias pessoas, com você que está em casa, você está assistindo aqui, de repente você ouve uma vinheta e você está conversando no jornal que eu gosto, né? Ou, vamos pegar um exemplo de uma grande emissora de TV, você sabe que na volta de um filme tem sempre aquele plim-plim da Rede Globo. Aquilo é um tipo de informação sendo enviada através de ruídos ou de algum tipo de som específico. E é impressionante
como alguns são tão característicos que por si só já passam uma informação completa sobre a situação. Além da corporal, né, a postura do seu corpo, os gestos como positivo e negativo. Gente, olha, são situações que a gente não imagina, né, e que nós estamos, de certa forma, nos comunicando com o mundo sem precisar sequer abrir a boca, sem precisar escrever qualquer coisa. Né? Muitas vezes uma pessoa pergunta a você, e aí, né, como é que você está? Tudo bem? Aí você faz um simples sinal de ok, ou você faz um sinal, né, com o dedo invertido para dizer que não está legal. Muitas vezes até a expressão de um apresentador, você está numa clínica, vamos imaginar uma situação, você está numa clínica onde a televisão está lá ligada, mas o som está, né, baixo, ou tem tanta gente que você não consegue ouvir. Às vezes até pela postura, né, do apresentador, apresentadora, você tem noção do que é que ele está passando. Se ele está com um semblante e a cabeça um pouco mais baixa, provavelmente é uma notícia triste. Se ele esboça um sorriso ao se comunicar, ele está passando alguma notícia boa. Se ele franze a testa, ele pode estar passando alguma notícia que é preocupante. Então veja o poder, né, das expressões e também dos gestos na comunicação. Às vezes é dispensável até a palavra, às vezes é dispensável ela de forma falada ou de forma gráfica, de forma escrita, né, com simples gestos você consegue se comunicar. Você está num restaurante, chega uma pessoa e diz, olha, o senhor vai querer mais um pedaço de carne? Você fez o sinal abrindo as mãos, você está dizendo que basta, ou encosta na barriga, diz que está cheio, que não quer mais, e é um tipo de comunicação que é a chamada corporal, a linguagem corporal, que tem toda uma diferença, e na comunicação também. Né? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente usa, ou da forma como a gente gesticula, principalmente em programas de TV, porque isso pode fazer uma diferença na comunicação. Olha, a danada da propriocepção é uma palavra complicada, mas não é difícil a gente entender o que é a propriocepção. E eu repito, eu estou trazendo, né, essa característica para o rádio e para a TV, mas ela serve para toda e qualquer categoria profissional. Vamos imaginar essa situação que eu trouxe para ilustrar e para que a gente possa compreender melhor essa situação. Poluição sonora, aquele vizinho barulhento que liga o som até de madrugada, engarrafamentos, né, problemas que a gente tem cotidianamente nas grandes cidades, preocupações diárias, aquela conta que você não consegue fechar, né, aquele trabalho que você precisa apresentar no outro dia, a prova do curso de rádio e TV que você ainda não conseguiu estudar para ela, né, a poluição visual, é chato quando você anda na cidade, daí você vê a cidade suja, né, você vê a cidade maltratada, reuniões, aquela reunião chatíssima que você não queria, né, participar, mas que você sabe que tem que participar, o cansaço do dia a dia, né, de quem tem uma rotina muito pesada, né, o aumento do dólar, né, o custo de vida, a alta da gasolina, problemas com a voz para quem é profissional que trabalha com a voz. Você já imaginou você ser locutor de rádio e acordar sem voz, gente? É complicado, né? Então você tem que ter muito cuidado. Eu trouxe aqui exemplos do que afeta, né, diretamente a nossa vida enquanto ser humano. Eu não estou falando só do profissional de rádio e TV, eu estou falando enquanto ser humano, porque essas características que eu citei, poderia ter citado diversas, afetam diretamente no nosso bem-estar. Então, o que é a propriocepção? A propriocepção é justamente você conhecer suas próprias capacidades e limitações. Isso é vital para um profissional de rádio e TV. Você estar bem fisicamente, você estar bem mentalmente, né, emocionalmente, é decisivo para o desenvolvimento do seu trabalho. Porque, gente, não é querendo ser egoísta ou achar que nós somos super-homens, não. Mas o telespectador, o nosso ouvinte, né, o nosso patrão, ele pode até fora do ar se preocupar com você ou saber o que é que você está passando, mas no ar ele quer resultado. Seja você o profissional do microfone, de frente das câmeras, por trás das câmeras. Então, se você excede a sua capacidade ou faz alguma coisa que você não está preparado, a tendência é que o resultado não seja legal. Então, a propriocepção é você conhecer suas próprias capacidades e limitações. Isso é vital, gente. Isso é vital. Olha, eu posso falar por experiência própria. É complicado. Muitas vezes você vem numa jornada de trabalho tão pesada, você vai fazer um programa de 2 horas no rádio, eu faço 4 horas de rádio por dia, você está tão cansado mentalmente, né, e fisicamente, que você sabe que pode render mais
você sabe que pode contribuir mais para que o programa saia melhor, mas você não tem condições legais, você não está bem para fazer aquilo, né? Falando de forma bem simples. Então, a própria palavra, se a gente pegar a construção etimológica dele, própria de si mesmo, né? Incepção, de você perceber, você ter consciência, né, das suas capacidades e limitações. Então, isso é para qualquer profissão, né? Imagina um médico fazer uma cirurgia complicadíssima se ele não estiver bem. Ele tem que estar com a cabeça boa, ele tem que estar fisicamente bem, né? Imagine um professor dar uma aula se ele não está legal. Né? Imagine um professor, uma pessoa ligada à construção civil que vai fazer uma estrutura que é vital para a sustentação de um prédio e o cara não está conseguindo fazer o cálculo direito lá de quanto é que ele precisa de concreto. Então, vamos lembrar dessa palavra e levar ela para a vida da gente. Vamos ter noção, né, das nossas limitações, né, e também da nossa capacidade. E aqui eu trago de forma mais específica, como o microfone se faz uma das minhas principais atividades, sei que preciso ter, e aí eu trouxe alguns exemplos, pelo menos 7 horas de sono por dia. Né? Como profissional, eu sei que devo evitar líquidos excessivamente gelados, pois eles vão alterar, e não pensem que não alteram não, pois alteram sim a voz. E ainda evitar uma alimentação extremamente pesada antes de ir para o ar. Aí eu coloquei isso como exemplo, porque geralmente a alimentação muito pesada, ela vai deixar você preguiçoso, vai deixar você num ritmo mais lento, né? Então, se você puder evitar, é legal. A propriocepção será utilizada para designar o conhecimento obtido por você do mecanismo do seu próprio corpo. Você vai construir isso cotidianamente, você vai saber até onde você pode ir. Eu coloquei 7 horas de sono, mas tem gente que funciona só com 8, tem gente que funciona com 5, tem gente que funciona com 6. Isso aí é uma coisa extremamente individual. É você que vai ter essa consciência. Né? Você dizer, olha, aqui eu funciono legal, né? Aqui eu sei que é suficiente para mim. Aqui não, aqui eu vou precisar de mais. Então, é uma construção diária, tá certo, gente? O outro ponto extremamente importante que faz muita, mas não tenha dúvida que faz muita diferença para você, futuro comunicador. Relaxamento. O relaxamento é um ato muito importante na boa execução dos trabalhos do locutor. A inspiração e expiração do ar de maneira compassada, juntamente com a contração, né, seguida de relaxamento, né, dos músculos das pernas e braços, ajudam bastante. Né? Então, é bom que você possa fazer algum tipo de exercício, seja ele vocal, né, seja ele até físico mesmo, como você fazer algum tipo de alongamento nos braços e nas pernas. Nas aulas de fonoaudiologia, vocês têm acesso, né, com um dos maiores profissionais da área, o professor Jeová, né, de alguns exercícios que são muito legais. Eu me lembro que toda vez que eu estou indo para a rádio, eu trabalho, a minha primeira rádio, eu trabalho muito cedo, se eu tiver com os vidros abertos, quem estiver ao lado vai pensar que eu sou louco. Vai dizer, esse cara é maluco. Mas faça um teste, né? Tente começar a ler um texto ou alguma coisa sem ter feito nada antes. A sua voz ela vai ficar presa. Obviamente que você não vai conseguir desempenhar ela com toda a sua capacidade. Agora façam alguns exercícios, alguma coisa relacionada à respiração, que você vai soltando, vai movimentando todos os músculos necessários para a fala e você vai ter um desempenho muito melhor. Então aproveitem bem todas as dicas do professor Jeová, né, porque isso vai fazer uma diferença incrível na sua vida. Eu posso afirmar que o meu desempenho, depois que eu faço todos esses exercícios vocais e também alongamento, ele é muito melhor. Você entra muito mais relaxado e o seu desempenho, ele é superior. Tá certo, gente? É claro que isso deve ser seguido de um bom preparo das coisas a serem realizadas por você no ar. Certifique-se dos textos a serem lidos, das músicas a serem tocadas e do desenvolvimento simétrico de todo o programa. Essa parte final eu vou deixar para vocês, né, para a gente discutir daqui a pouco. Olha, isso é vital para o desenvolvimento de qualquer programa. Se você vai fazer um programa, você tem que saber pelo menos o que é que você vai colocar no ar. Obviamente que alguns programas são factuais, né? Você está aqui, acontece um fato na rua, se for um programa que tem repórter, né, de externa, o cara vai entrar com um assunto diferente, vai passar e você vai ter que debater, você vai ter que desenvolver isso. Mas se você sabe, por exemplo, que durante aquele programa você vai ter 2 entrevistados, o mínimo que você pode fazer, né, é saber quem são os entrevistados e qual o assunto que você vai debater com ele. Isso é uma coisa óbvia, uma coisa lógica. Qualquer coisa fora disso é irresponsabilidade. Né?
porque você vai poder desenvolver melhor e durante essa matéria, mais na frente, a gente vai trazer algumas dicas de entrevistas que vão mostrar, né, para vocês como isso faz a diferença. Você pelo menos, né, estudar um pouco sobre o assunto para você literalmente não falar bobagem e ter um poder mais, né, de desenvolver o assunto. Se você vai trabalhar na área musical, também pelo menos ter um roteiro lógico, seja baseado nos pedidos musicais, ou seja baseado, né, em algum especial que você esteja fazendo. Você tem que ter um mínimo de preparação para que você consiga ter um bom resultado. E quando eu falo do improviso, é porque tem uma coisa que o rádio é fantástico, né? E eu falo também por experiência própria, é você desenvolver essa capacidade que você tem de improvisar, né? De você poder levar diante de uma situação que você não espera, de uma forma muito legal. Como eu trabalho também em televisão, eu apresento um programa aqui em Alagoas, a edição local do Cidade Alerta, muitas vezes eu preciso do teleprompter, né, que é o equipamento, vocês se não viram, mas vão ver ainda, que você, através de um controle ou através de um pedal, depende da forma como você apresenta, você vai liberando o texto de apoio, ou muitas vezes o texto do programa. E, gente, a tecnologia, do mesmo jeito que ela é amiga, ela também pode derrubar, né? Já aconteceu comigo de diversas vezes o TP, né, como a gente fala, né, o teleprompter dele simplesmente travar. E aí você fica perdido, né, no ar. Se você teve o cuidado, e aí é que eu falo da preparação prévia, se você teve o cuidado de procurar ler o programa que você está apresentando antes dele ir ao ar e tiver pelo menos noção do que é aquela chamada ali na TV, você vai para o improviso e vai com muita tranquilidade. Para quem tem experiência no rádio, gente, olha, o rádio ele é a melhor escola para isso, né? Ele dá a capacidade a vocês, né, do improviso, que é qualquer coisa de fantástico. E pode ter certeza, se você vai trabalhar, né, com a apresentação, seja, né, de um programa de rádio, seja de TV, um dia você vai precisar do improviso. Mas eu repito que o improviso é uma construção também diária, né? Porque aí também depende de outros fatores que a gente vai ver daqui a pouco, tá certo? A respiração, que é um ato muscular coordenado pelo qual o volume da cavidade do tórax é alternadamente aumentado ou diminuído. Não vou entrar muito nessa seara, mas ela tem uma importância muito grande para a dicção, para a forma como você fala, para as pausas que você dá. Se você souber, né, controlar a sua respiração, tiver uma boa respiração, você vai ter um desenvolvimento muito melhor da sua forma de comunicar. A respiração revela o estado emocional em que nos encontramos, e aqui eu trouxe alguns exemplos. Quando estamos agitados e excitados, nossa respiração torna-se rápida e irregular, né? Quando estamos mais calmos, torna-se harmônica, regular, lenta e suave. Ela é realizada em duas fases, a inspiração e a expiração, que são movimentos que, apesar de serem espontâneos, podem ser trabalhados e vão fazer toda uma diferença na sua vida. Mas não tenha dúvida disso, gente. Você tem que trabalhar a respiração, né? Mais uma vez, eu ratifico a importância de vocês aproveitarem e sugarem o máximo, né, da matéria de fono. Você vai trabalhar isso. Às vezes você pega uma frase que a pontuação dela é lá no final. Aí você começa a ler e em algum momento, se você não tiver trabalhado bem a respiração, ou se você não tiver essa técnica, em algum momento você vai cansar. Aí você vai colocar uma pausa numa frase que não existe. Essa pausa não existe. Então, trabalhar a respiração é vital para o resultado da sua forma de comunicação. Durante a locução, e aí eu trago isso de forma detalhada, o não controle do ar respirado, isto é, a incoordenação pneufônica, faz com que o indivíduo expire várias vezes durante uma leitura ou fala, não conseguindo obedecer à pontuação, o que pode levar também à distorção do significado do que o locutor está falando. É mais ou menos o que eu disse, né? Em algum momento você pode perder o contexto do recado que você quer dar, da informação, por causa da respiração, gente, né? Isso aí pode ser. É um ato natural e muitas vezes involuntário? É. Você respira e você não percebe muitas vezes que está respirando. Mas para a locução, né, para a apresentação, você tem como trabalhar, né, a sua respiração e faz toda a diferença, viu, gente? A boa coordenação pneufônica faz com que o locutor, né, consiga fazer as pausas nos lugares corretos e obedecer à pontuação das frases sem diminuir a intensidade da voz no decorrer das mesmas. A entonação implica, né, nas variações de altura do tom e da laringe. Né, quando a gente fala em entonação, você vê que uma frase só, eu peguei até um exemplo bem simples, né, com duas palavras, bastou você mudar a entonação ou usar um tipo de sinal que você mudou totalmente o contexto dele. Ele vem, uma afirmação. Ele vem, a entonação totalmente diferente, mostrando que é uma indagação. Em algum momento pode cansar, né? Quando a gente fala sobre obedecer,
É porque às vezes você começa com um tom de voz, né? Morreu essa semana, não sei o que, fulano, não sei o que, tal, tal, tal. Aí você tenta segurar a respiração e em algum momento você vai cansando e você vai diminuindo o tom da sua voz. Então faz toda a diferença. A voz, né? Nosso instrumento de trabalho para quem trabalha com locução e apresentação, né? Ele é um atributo altamente pessoal. Né? As normas para avaliação são totalmente subjetivas e poderíamos dizer que entra aqui o critério da agradabilidade. Eu sempre gosto de dizer, viu, gente, não existe voz ruim. Existem vozes com características diferentes. Tem determinados timbres de voz que são mais apropriados para algum tipo de locução, outros para outros. Mas olha, eu posso falar, eu já tive a oportunidade e ainda convivo com muitos profissionais que têm vozes, como a gente chama, diferentes, e mais à frente eu trago algumas características que para muitas pessoas não é uma característica agradável, né? Para outras pessoas já é mais agradável. E essas pessoas trabalharam ou as limitações ou as características próprias, né, da voz de cada um e conseguem, né, trabalhar e fazer sua locução, a sua apresentação de forma extremamente competente. Isso é muito pessoal. Tem vozes que entram bem no ouvido da gente, tem vozes que não. Né? Esse é o princípio, né, ou o critério da agradabilidade. Mas eu costumo dizer que não existe voz ruim. Toda voz ela pode ser trabalhada, não tenha dúvida disso. Durante a inspiração, as cordas vocais são abduzidas, abertas, se é apenas uma curiosidade, né? Não é bem o foco da nossa matéria. E quando começa a inspiração, os músculos da laringe aproximam as cordas vocais. Assim, de forma objetiva, se produz a voz, é assim que a gente fala, tá certo? Agora, alguns determinantes, né, da voz são fatores que influenciam diretamente no tipo e na qualidade da voz. Por exemplo, determinantes físicos, o tamanho e a forma da caixa torácica, né? O comprimento, grossura e textura dos ressonadores, o comprimento, grossura e densidade das cordas vocais, ou até mesmo a velocidade com que os músculos participam da sinergia, né? São determinantes estruturas pela linha da família. Sinergia, né? Seriam órgãos que trabalham concomitantemente para um objetivo. Né? É o pulmão que inspira, que infla o diafragma, isso é o que a gente chama de sinergia, é trabalhar em conjunto, né, os órgãos para um resultado comum. Então, o primeiro determinante da voz é o determinante físico. E fica claro até na diferença de sexos. Você tem um timbre de voz que geralmente é mais feminino, você tem um timbre de voz que é geralmente mais masculino. Né? Muitas vezes você herda, e aí você tem a linha da família, uma voz muito parecida com a do seu pai, ou parecida com um tio que você tenha. Existem características físicas, né, que determinam o tipo de voz que você tem. O outro determinante, né, da voz são os psicoemocionais. A voz, ela reflete o dinamismo emocional e intelectual de um indivíduo. Estados de tensão, medo, ansiedade, insegurança, excitação são muitas vezes traduzidos pela voz. E olha, isso é uma característica que pode ser boa, como pode ser ruim. Né? Se você trabalha isso bem, isso é uma característica fantástica para quem trabalha com locução e apresentação. Você conseguir levar emoção e levar um recado ou um tipo de recado através da própria voz. Isso é fantástico, principalmente no rádio. Na TV você pode passar uma hora sem falar nada, só imagens e levar o recado. No rádio não. Você pode trabalhar, né, ou interpretar literalmente um texto e aí você vai passar a informação e dar a entonação que cada informação necessita. Eu me lembro de um episódio que aconteceu aqui em Alagoas, de que um locutor ele chegou a levar uma chamada porque ele acabava de ler uma nota de falecimento e um aniversário e ele praticamente não variava a entonação. Né? E faz a diferença. Vamos imaginar a situação. Hoje comemora a idade nova a senhora Maria do Carmo. Morreu, né, João da Silva aos 83 anos. Você está passando uma notícia boa, que é de um aniversário. Você está passando uma notícia triste, né, que é a morte ou o falecimento de alguém, né, praticamente usando a mesma entonação. Você tem como trabalhar isso de forma diferente. E hoje quem completa a idade nova é a senhora Maria. Ela recebe as felicitações de todos os amigos e parentes. Morreu na manhã de hoje o senhor João. Você muda a entonação da voz e você consegue passar. E esse é um fator determinante, que é o chamado, né, psicoemocionais. Outro determinante da voz são os culturais. Isso aí é uma coisa que muitas vezes a gente desenvolve e não percebe. A voz ela reflete as normas culturais de um grupo social, assim como sua vestimenta ou sua conduta. Acredita-se que a influência dos meios de comunicação de massa, como por exemplo o rádio,
né, a televisão pode resultar em grande flexibilidade nas normas e determinar a produção de uma voz universal. Essa voz universal a gente poderia até colocar entre aspas, né? Eu particularmente sou um crítico da indústria cultural, apesar de viver dela, ou viver dentro dela, né? Problema esse diagnosticado desde a década de 30, lá pela escola de Frankfurt, por Horkheim, por Adorno, por grandes filósofos, né? É porque isso aqui você cria muito modismo, né? Você induz as pessoas a falarem, né, da forma em que a cultura de massa, a indústria cultural, né, apresenta como certo ou como errado. Muitas vezes aqui a gente cai no chamado senso comum e geralmente induz ao erro. Mas enfim, essa é uma determinante da voz e da forma de linguagem, né? São a determinante cultural, né? Tem também a altura, é dependente da sinergia dos músculos intercostal abdômino diafragmáticos, né? Ou seja, são os músculos, é a palavra complicada, mas de forma simples são os músculos que são responsáveis pela nossa respiração, assim como da ação muscular da laringe. Mas isso aqui é muito técnico, a gente trouxe mais a nível ou em nível, né, de curiosidade. A intensidade, esse termo é utilizado para descrever o efeito do som sobre o ouvido em termos de forte ou fraco. Você pode falar sussurrando, ou você pode gritar, então depende da intensidade como você dá, e você percebe isso. A pessoa sussurra, uma pessoa grita, fala mais alto. Então esse é o determinante da voz, a intensidade, né? Qualidade ou timbre. É aí uma coisa extremamente complexa, né? Porque alguns estudiosos se referem aos reguladores como o maior determinante da qualidade da voz, chegando então a afirmar que é essa característica que difere uma voz da outra. Porém, nem todos concordam, dizendo que a diferenciação é feita pelo tempo, né, inflexão e articulação. Para que você possa entender, né, é normal. Os reguladores que eles falam são os músculos reguladores, né, o sistema regulador de respiração, laringe, enfim, tal. Só que com o passar do tempo a sua voz ela muda. Você quando é criança você tem uma determinada voz. Você quando chega na adolescência, né, você tem outra. Quando você chega na fase adulta, você tem uma voz diferente. Isso, né, você vai envelhecendo, a sua voz vai mudando. Então são correntes que definem, né, algumas características que identificam a qualidade ou o timbre da voz de cada pessoa. As qualidades desagradáveis, né, que nós falamos do timbre e também da qualidade, também é uma coisa muito relativa, né? Porque o que é desagradável para algumas pessoas pode não ser para outras, né? Por exemplo, gutural. O que seria uma qualidade gutural? Eu trouxe até essa imagem aqui dessa cantora de rock para que você possa entender melhor. A qualidade gutural da voz seria a voz mais rouca, aquela voz mais grave, mais profunda, que geralmente é muito utilizado por cantores de heavy metal, né? Por exemplo, para mim me incomoda, eu não gosto. Para mim ele está gritando ali. Para outras pessoas não, ele está cantando, ele está interpretando. Então já não é desagradável para ele. A voz mais áspera, né, a voz peitoral, e muitas pessoas, como a gente diz no popular, falam para dentro. A voz suspirante, aquela voz que parece que você está falando sempre, ai, suspirando. A voz anasalada, né, como as pessoas falam. A voz mais abafada, mais fechada. A voz mais rouca, que muitas vezes é algum problema físico ou é uma característica da pessoa mesmo. A voz aguda, que é muito mais característica, né, para as mulheres, apesar de que tem muitos homens que têm a voz muito aguda. A voz chorosa. Enfim, são alguns exemplos do que algumas pessoas consideram como qualidades desagradáveis. Mas também, repito, é uma situação muito relativa. Tem pessoas que gostam, que não se incomodam. Tem pessoas que se incomodam e não gostam. Quando eu citei a gutural é porque eu particularmente não gosto, mas tem quem gosta. A articulação, né? A fala, obviamente, ela implica, além da produção da voz, uma articulação clara de sons que agora passamos a denominar de fonemas segmentais. É o caminho, né, que ela corre para virar alguma coisa com lógica, ou geralmente coercitiva, coesa, através de fonemas segmentais. O movimento articulatório desses fonemas, que se subdividem em consoantes e vogais, pode sofrer variações tanto dentro de palavras como também de um indivíduo para outro, sendo, porém, consideradas dentro de padrões normais. Para que a gente possa entender isso aqui rapidinho, e que mostra que nós somos, a construção do nosso ser, ela tem uma influência sociocultural muito grande, é porque nós nós ouvimos o português. Então, algumas palavras a gente pronuncia, outras a gente tem dificuldade. Há muitas pessoas que falam espanhol, né, têm dificuldade em apresentar o português justamente porque não conseguem fechar,
uma palavra. Vou citar um exemplo de uma situação constrangedora, mas que é verdadeira. Eu tenho uma amiga minha espanhola, que é médica e que trabalha aqui em Alagoas, na cidade de Arapiraca, que ela mora já há 2 anos aqui, já fala o português, né, com certa fluência, mas ela não consegue pronunciar as palavras com o acento tio. Né? Por exemplo, o pão dela é pau. Então ela tem essa dificuldade. Ela cresceu, né, recebendo um tipo de informação e não consegue se adaptar ainda, ou não conseguiu ainda, e dificilmente vai conseguir aqui. Ela passa por situação constrangedora. Chega numa padaria e diz, eu quero 5 paus. Ela não consegue pronunciar pães, né? Ou eu quero um pão, eu quero um pau. Então isso é uma característica muito particular, né, de cada um. E é muito difícil. A gente, quando aprende também uma outra língua, até para você conseguir puxar o sotaque ou a forma como ele fala, ou como você flexiona determinadas vogais ou consoantes, a gente tem muita dificuldade. E isso a gente vê cotidianamente. Então, a gente já deixa marcada uma próxima aula, onde a gente vai falar sobre a combinação do som em palavras. E a gente vai poder descrever todo esse caminho. Essa é só a nossa primeira aula, viu, gente? Essa eu reputo como uma matéria extremamente importante para que a gente possa trazer algumas dicas, né? Principalmente dicas de coisas cotidianas. Eu acredito que com a experiência que eu tenho no rádio e na TV, eu vou poder passar para vocês, até como vivência do que eu identifiquei como certo e como errado, né? Do dia a dia, do cotidiano de um rádio ou de uma TV. E vamos também ter a oportunidade de trazer aqui para vocês alguns profissionais da área que vão poder contar um pouco da sua história e da sua trajetória. Obviamente, né, de que essas informações, elas interessam a todos os profissionais da área de rádio e TV. Né? Algumas pessoas vão migrar para o lado da locução, outras para o lado da apresentação, né? Algumas pessoas vão trabalhar em bastidores, mas você tem o conhecimento, até para que você possa interagir, até porque a construção de um programa de rádio e de TV, ela não se faz apenas com o apresentador, né, com o produto final, ou com o repórter que está na rua. Ela é uma construção, né, de equipe. Então, você ter esse conhecimento, mesmo que você não vá usá-lo na prática, na locução, na gravação de comerciais, ou na apresentação de um programa de FM, ou na apresentação de um programa de AM, enfim, né? Por fazer parte da equipe, por fazer parte do grupo, você pode, né, e deve contribuir muito para a construção de um produto de qualidade, tá certo? Quero agradecer de coração pela atenção de todos. Repito, já deixar a nossa próxima aula marcada. Nós vamos falar sobre a combinação do som em palavras, mas tem muita coisa legal pela frente, tá certo? Vamos discutir entrevista, algumas dicas legais para vocês. Vamos discutir também crônica, como mediar um debate, de repente, numa situação. É um universo muito amplo que a gente vai ter para explorar aí nas nossas próximas 8 aulas, tá certo? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima oportunidade. E sempre lembrando, como a gente mostrou agora há pouco aqui, ó o nosso e-mail aqui. Teve qualquer dúvida, né, quer que a gente aborde de forma mais contundente, de forma mais específica um determinado assunto, né, quer interagir, né, com a gente, manda seu e-mail para cá, ó, radioetv@rederesidência.com.br, que a gente vai responder a cada uma das suas colocações e tentar tirar de forma mais clara todas as dúvidas que você tenha, tá bom? Beijo no coração de todos, até a próxima. Tchau, gente!